22 de novembro de 2025, nesse sábado da 33ª semana do Tempo Comum, a igreja celebra a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja na sua casa, no seu lar, na sua vida. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desse sábado, o sabadão, depois de vivermos este feriadinho na quinta-feira, né? Estendê-lo ontem. Louvado seja Deus, uma alegria, né? Acordar e poder ouvir a palavra de Deus e meditar sobre ela. Iniciemos esse nosso encontro nesta manhã desse sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Antes de nós proclamarmos a palavra de Deus e refletirmos, é sempre importante meditar um pouquinho sobre a vida do santo celebrado. Hoje a igreja faz memória, nos faz recordar Santa Cecília. Foi uma virgem e uma mártir. Quem foi Santa Cecília? Cecília é uma das santas mais veneradas da Igreja Católica e da tradição cristã. Ela viveu nos primeiros séculos do cristianismo, provavelmente, minha gente, entre os séculos II e III, né? Viveu em Roma, durante o período de perseguição aos cristãos pelo Império Romano, né? Por isso que ela foi martirizada. Embora os detalhes da vida de Santa Cecília sejam baseados em tradições e textos antigos, como a paixão de Santa Cecília, enfim, sua história e sua devoção atravessaram quase 2000 anos de história cristã. Então, inclusive, Santa Cecília está inscrita no cânon romano, né, o nome dela, de tão importante. O cânon romano é a oração eucarística primeira, toda vez que nós rezamos na missa, a oração eucarística 1, o cânon romano, está lá. Né? Cecília, Anastácia, né? A gente fala os nomes de alguns santos, está lá o nome dela. Então é importante esta santa dos primeiros séculos. Muito bem, qual a origem de Santa Cecília? Ela nasceu numa família nobre romana. Os seus pais a desejavam casada com um homem chamado Valeriano. Também era de família patrícia, né? Então, desde jovem, Cecília dedicava-se à oração, ao jejum, se consagrando a Deus. A tradição conta, minha gente, que na noite do casamento, Cecília revelou a Valeriano o seu voto de virgindade e a sua fé cristã. Valeriano, tocado pela graça de Deus, ele aceitou respeitar o voto da sua noiva. E Valeriano se converteu ao cristianismo, foi batizado. O irmão de Valeriano, Tibúrcio, também se converteu após testemunhar milagres. Né? Cecília, ela se dedicou à evangelização em Roma, converteu muitas pessoas à fé cristã, usava a sua fortuna, né? Família muito rica, né? Para ajudar os cristãos perseguidos, para dar sepultura aos mártires. Mas a perseguição aos cristãos se intensificou, né? Viveu numa época turbulenta. Ela foi denunciada por sua atividade cristã, né? Hoje a gente soa meio estranho nos nossos ouvidos isso, né? A tal pessoa ou tal santo foi denunciado. Denunciado o quê? Porque era cristão. Porque ser cristão era crime, né? Ser cristão era motivo de perseguição, né? E ela foi denunciada, foi presa, julgada pelas autoridades romanas, recusou oferecer sacrifícios aos deuses pagãos, porque quando eles prendiam alguém que era acusado de ser cristão, eles obrigavam a pessoa a oferecer sacrifícios, né? Queimar incenso a deuses, para testar se era de fato cristão, porque os cristãos jamais fariam isso, né? E ela sofreu torturas, né? Porque ela se recusou. Ela foi colocada em um banho de vapor quente para
para que ela morresse asfixiada, só que não funcionou. Depois que ela prosseguiu viva, finalmente ela foi decapitada por um carrasco. E é muito interessante que ela morreu invocando o nome de Jesus Cristo. Então a data do martírio tradicionalmente é celebrado em 22 de novembro, né? Ou seja, hoje, tá? Claro que nós não sabemos com exatidão, né, gente? Lembrando que Cecília viveu na transição do século II para o século III, ou seja, uma data muito distante de nós, não tinha muitas fontes seguras, jornalísticas, como nós temos hoje, né? Muito bem. É importante nós entendermos um pouquinho os simbolismos e os atributos a Cecília, né? A coroa de flores, por exemplo, é o símbolo da sua virgindade, da virgindade consagrada, da pureza. Os instrumentos musicais, órgão, lira, viola, que às vezes aparecem em suas imagens, né? Vê imagens de Cecília de diversos modos, né? E sempre aparecem instrumentos musicais, porque Cecília, ela é a padroeira dos músicos. Hoje, parabéns a vocês que são músicos, que servem a Deus no louvor, né? É padroeira dos músicos e da música, né? A tradição diz que ela cantava no seu coração enquanto ela era torturada. Então a igreja associa a música como com a glorificação de Deus. Um músico, minha gente, não é um profissional que vai lá e faz uma apresentação artística. O músico, ele é convidado a ser um mártir da fé. Uma coisa séria, espiritualmente falando, né? Depois nós vemos em algumas imagens de Cecília que tem uma palma do martírio, que é o símbolo do sacrifício e da vitória sobre o mal, né? Também a espada ou machado, tem algumas imagens que aparece Cecília com espada e machado, que representa o instrumento do seu martírio. Santa Cecília é padroeira da música. E por quê padroeira dos músicos? Onde tentaram sufocá-la, quando jogam ela para ser asfixiada num banho de vapor, ela começa a cantar louvores a Deus de maneira incessante no seu coração, e a sua devoção musical a Deus tornou-se símbolo de adoração através da música. A música é considerada expressão da alma em comunhão com o divino, né? Então, os compositores, os cantores, os instrumentistas invocam Cecília como padroeira, como patrona, como protetora, né? É muito, muito interessante. Essa mulher, minha gente, tinha fé inabalável. Essa jovem, né? Ela não renunciou à sua fé diante de torturas e morte, né? Permaneceu virgem, intacta, se dedicou exclusivamente a Deus, rejeitando um casamento arranjado, e ainda foi instrumento de conversão para o seu esposo, né? Usava os bens para ajudar os pobres, converteu muitas pessoas, como acabei de dizer, incluindo o esposo e a própria família dele, e aceitou o sofrimento e a morte como participação no sacrifício de Jesus. Um grande exemplo para todos nós, Santa Cecília. Hoje eu cumprimento todos os músicos, né? Aqueles também que compõem músicas, que Santa Cecília abençoe sua vida e sua história. Muito bem, minha gente. Vamos então proclamar a primeira leitura que a igreja nos propõe hoje, refletir sobre ela. Leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 6, versículos do 1 ao 13. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro e couraças e armas, ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu,
pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá, à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga, e os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinha derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Betsur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentia que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso? Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só que texto bonito hoje, hein, minha gente? Mais uma vez, vamos só fazer um apanhado sobre o livro dos Macabeus. Todos os dias eu faço isso para a gente fixar, né? Primeiro Macabeus, o primeiro livro de Macabeus, é um livro histórico do Antigo Testamento, tá? Que narra as chamadas revolta dos judeus, ou a revolta macabeia, né? Contra a dominação seleucida, nesse século II antes de Jesus Cristo. Então, o livro foi escrito originalmente em hebraico. Em hebraico hoje está perdido, né? E se preservou somente em grego, que é o que nós temos nas nossas Bíblias, né? Tá? O título do livro, Macabeus, né? Refere-se a Judas Macabeu, né? O significado é o martelo, né? Esse nome Macabeu. Judas Macabeu era um líder militar que comandou a insurreição contra este rei, Antíoco IV Epifânio, ou Antíoco IV Epífanes, como queiram. Era um rei seleucida, né? E Antíoco, ele tentou impor em Israel, a helenização forçada, né? E junto da helenização vinham os costumes religiosos, os costumes sociais, né? E dentre os costumes religiosos, a adoração a deuses falsos. Então ele impôs a helenização forçada e a profanação do templo de Jerusalém. Construiu imagem de deuses dentro do templo de Jerusalém, uma aberração, tá? Então, o propósito desse livro de 1 Macabeus é narrar a luta pela liberdade religiosa do povo judeu, tá? Documentar a reconstrução do templo e a restauração do culto a Deus que tinha se perdido. E demonstrar que a fidelidade a Deus, ela garante sempre a vitória, gente. A vitória final é sempre de Deus. Nós vemos hoje, no texto de hoje, é a comprovação, né? Então, só antes de entendermos a perícope de hoje, 1 Macabeus, ele tem uma estrutura, mais ou menos, a gente pode dividir o texto em 5 partes. Primeiro tem uma introdução, que é o capítulo 1, mostra quem é Antíoco IV Epífanes, e depois fala sobre a perseguição que ele vai travar contra os judeus.
Depois o capítulo 2, a segunda parte, mostra a personagem Matatias. Matatias se revolta, tá? E depois nós vemos na terceira parte, do 3 ao 7, guerras de Judas Macabeu. Judas Macabeu enfrenta essa opressão seleucida, né? Depois a quarta parte, para o capítulo 8 e 9, as alianças e a morte de Judas Macabeu. E o capítulo 10 ao 16, o reinado de Jonatas e de Simão. Tá? Então, o texto de hoje é o capítulo 6, tá? Está na terceira parte, dentro do período de guerras de Judas Macabeu, tá? Então ocorre, narra, né, os últimos dias do rei Antíoco IV Epífanes, que foi o grande perseguidor dos judeus, né? Então a perícope marca um ponto de virada na narrativa. Interessante, deu para perceber hoje, né? A morte do tirano que desencadeou toda a perseguição contra os judeus, tá? Então, Antíoco IV, gente, ele havia conquistado muitos territórios no Oriente Próximo, né? E ele tentou conquistar, né, a atual capital da Pérsia, né, Persépolis, mas ele fracassou. Hoje nós ouvimos que ele tentou conquistar, mas ele fracassou, tá? E quando ele estava tentando conquistar esse território por causa de ouro, de prata, de bens, né, ele soube que suas tropas enfrentavam dificuldades também em Jerusalém, contra Judas Macabeu. Tá? Então, um rei que está tentando aumentar o seu território para poder possuir dinheiro, ouro, né? Bens. E ele tem notícia, né? Rei Antíoco, as tropas lá de Jerusalém estão perdendo. Né? Perdendo para quem? Para o exército dos judeus que se formou, liderado por Judas Macabeu. Né? Então nós vemos aqui a narrativa da derrota e da humilhação de Antíoco IV. Tá? A morte de Antíoco, ela é apresentada como um julgamento divino sobre aquele que ousou perseguir o povo eleito, aquele que profanou o templo de Deus. Minha gente, o texto de hoje nos mostra que nenhum poder terreno consegue vencer a vontade de Deus. Nenhum poder terreno está acima de Deus. Então, vamos lá, olha só. Antíoco, como dizem os versículos de 1 a 4, né? O rei Antíoco, enquanto percorria as regiões altas, ouvia dizer que havia na Pérsia uma cidade chamada Elifândia, célebre pelas suas riquezas, ouro, prata e armas preciosas. Resolveu, portanto, tomar a cidade e saquear. Ou seja, Antíoco, em sua soberba, ele acredita ser invencível. Ele tenta conquistar cidades imensamente ricas. Então, a resistência de Elifânia, essa cidade da Pérsia, né, mostra que nem todos os povos aceitam sua dominação. Né? Ele retorna humilhado, isso já é um sinal da derrota iminente. Né? E aí a notícia que vem da Judéia agrava a situação de Antíoco. Né? Ele não só perdeu essa batalha que ele estava tentando conquistar essa cidade rica, como vem a notícia que Licaon, que é o seu representante e o seu general, tinha sido derrotado por Judas Macabeu lá na Judéia, que é o território já seu, né? Então, nós vemos aqui o crescimento do poder de Judas Macabeu, que contrasta com o declínio do rei Antíoco. Né? O que é isso nós podemos colocar na nossa vida? Né? Minha gente, a soberba desse rei Antíoco, que se acreditava invencível, o leva à humilhação. Nós também devemos estar atentos
aos riscos do orgulho espiritual nas nossas próprias vidas. Não podemos perder, gente, nunca, né, de vista de que Deus, ele levanta os fracos. Né? Enquanto Antíoco tinha toda a sua pompa imperial, ele fracassa, Judas e seu pequeno exército crescem em poder. O grande ensinamento para nós nessa primeira parte é que a vitória vem de Deus e não das forças humanas. Né? As más ações desse rei tirano têm repercussões. A perseguição a Israel desencadeou a revolta que agora mina o poder de Antíoco. Então, na nossa vida, na nossa história, nós precisamos ser bastante calculistas. Sabe aquela coisa? Antes de dar passos, pense. Antes de falar, pense. Antes de decidir, reze. É só nós olharmos a nossa vida, a nossa história, né, gente? Quantas vezes nós escorregamos, nós pisamos na bola, como diz o ditado popular, né? Quantas vezes nós pisamos na bola? Quantas vezes nós tomamos decisões que, se nós pudéssemos hoje, nós faríamos diferente? É ou não é verdade? Né? Parecia que ninguém venceria este homem tirano, né? Antíoco IV Epífanes. Parecia que ele era um deus, né? E aqui o texto de hoje mostrou que ele mexeu com a pessoa errada, né? Ele mexeu com aquilo que é de Deus. Minha gente, nós vivemos numa grande batalha espiritual. A gente tem que ter consciência disso. Por isso a necessidade de nós sermos de Deus. Por que a igreja, que é mãe, nos pede, você precisa comungar pelo menos uma vez por semana? Você precisa ir à missa de domingo. Por quê? Para ter os fiéis lá, todo mundo junto sempre? Né? Para convivência comunitária? Não, gente. É uma questão espiritual, porque nós precisamos lançarmos mão das armas espirituais que o sacramento nos confere. O sacramento nos fortalece. O dia a dia, nós vivemos uma batalha espiritual atrás de outra. Nós não enxergamos isso, mas existe. Ser de Deus para poder vencer aquilo que se coloca contra nós. Por isso, nós precisamos rezar sempre, o tempo todo, gente. Rezar mais. Né? Estar diante de Deus, cumprir os preceitos básicos da fé, para nós podermos nos dizer, estou debaixo da mão forte de Deus, estou sob os cuidados de Deus. Depois o texto continua, a doença e o arrependimento de Antíoco, né? Quando ele vai tentar invadir essa cidade rica, e ele é frustrado, ele perde. E vem ao mesmo tempo notícia de que em Jerusalém, Judas Macabeu, que era um judeu, já tinha também dominado o seu exército. O rei, ele fica tomado de profunda angústia, nos diz o versículo 5. E ele cai de cama, né? Ficou ali dias inteiros, né? De cama. Ou seja, profunda angústia. Não é apenas uma doença física, mas é um castigo espiritual, gente. Reflexo do julgamento de Deus sobre ele. E aí ele cai num arrependimento cada vez mais profundo. Ele reconhece que as suas ações tiveram consequências terríveis. Né? Um monólogo de Antíoco revela contradição e negação. Agora, ele se considera bondoso e amado, né? Mas ele ignora as suas próprias atrocidades que ele fez contra os judeus. Então a solidão e a insônia mostram o desespero interior de quem perdeu tudo. E a gente, mesmo no leito de morte, ele sabe que agora o exército deles já perdeu tudo, vão ser mortos. Naquele tempo era desse jeito.
Você ganhou, você mata. Você perdeu, você morre. Então ele sabe que ele vai morrer. E ele se diz bondoso. Aí por que me aconteceu isso? Eu sou tão bondoso. Minha gente, nós corremos o risco de sermos assim, de não reconhecermos os nossos erros. Quando as coisas na vida não dão certo, né? Quantas vezes nós culpamos a Deus? E esse testemunho de Antíoco, que se coloca como homem bom, olha, ele matou muitos judeus. Ele perseguiu os judeus que queriam simplesmente rezar no templo, porque ele queria impor uma adoração a deuses falsos, a deuses gregos. Ele queria impor uma religião. Ele machucou, ele maltratou, ele ofendeu um povo, e agora ele se diz bom. Acontece conosco também, sabe? A soberba, o orgulho, muitas vezes não nos permitem reconhecer, eu vivi isso, eu passei por isso, porque eu escolhi errado, porque eu fiz errado. As pessoas hoje tem muita gente que tem dificuldade de dizer isso, gente. Muita gente tem dificuldade. Ele nega o próprio pecado, né? Ele nega a perseguição brutal que ele fez para os judeus. Então, isso ilustra como o pecador frequentemente não reconhece sua própria maldade. Nós precisamos de sinceridade radical diante de Deus. Se nós não podemos ser sinceros diante de homens, de seres humanos, diante de Deus nós precisamos ser, gente. Né? E apesar de todo o seu ouro, o seu poder, o seu exército, agora Antíoco se vê vazio, né? Com insônia, agonizante, né? Uma pequena lembrança o texto nos faz de que as riquezas terrenas, elas não trazem a verdadeira paz, né? E aí ele diz, eu me recordo dos males que eu cometi em Jerusalém quando mandei levar todos os seus vasos de ouro e prata, né? E enviei tropas para exterminar os habitantes de Judá. Compreendo agora que foi por isso que caí nessa miséria. Eis aqui que estou morrendo de tristeza nessa terra estrangeira. No fundo, há um reconhecimento explícito do pecado, né? Ele ele associa os seus crimes à sua queda. Ele admite até agora, nesse versículo subsequente, que a perseguição foi injusta e desnecessária, né? Mas ele faz isso por quê? Porque ele já perdeu tudo. Ele já perdeu tudo, ele está longe da casa dele, não está na sua terra, despojado de tudo, e ele, depois nós sabemos, ele morre deixando o reino ao seu filho, que era jovem demais para governar, né? E há um vácuo no poder, né? Demétrios, ele aproveita a morte de Antíoco para consolidar a sua posição. Então nós vemos aqui que Antíoco, ele reconhece, gente, os seus pecados apenas quando enfrenta a morte. Então, não é arrependimento que transforma. No fundo, é desesperança, é desespero. Preste bem atenção, nós não devemos esperar pela morte para nos arrependermos genuinamente. Nós precisamos fazer isso desde já. Por isso que é necessário sempre fazer exame de consciência, né? A igreja, nós padres, quando rezamos a liturgia das horas, as completas, né? Tem dia que, inclusive, que a gente acaba deixando de rezar, né? Porque é uma oração facultativa, mas é muito bonita. Quando se reza as completas, começa a oração das completas, que é a última oração do dia, que os padres devem rezar, começa com o exame de consciência, para a gente refletir tudo que a gente passou naquele dia. Muito bonito a estrutura, né, da oração. Por quê? A gente não pode, se a gente errou, a gente tem que, primeira coisa, reconhecer diante de Deus. E depois a gente vê como que a gente vai reparar diante
diante das pessoas, diante do mundo, com as nossas ações, mas primeiro diante de Deus. Que texto bonito hoje, né? Que texto bonito. Então, gente, esse texto de hoje, capítulo 6 de 1 Macabeus, nos apresenta a morte do rei Antíoco IV Epífanes como julgamento de Deus sobre aquele que o perseguiu e que perseguiu o seu povo. Então, essa narrativa que ouvimos, ela segue um padrão bíblico clássico, né? Soberba, derrota, doença, aí o reconhecimento e a morte. É sempre assim, né? Aquela coisa que está escrito na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Então essa história do rei Antíoco IV serve como contraste com aqueles que colocam sua confiança em Deus, né, gente? Enquanto Antíoco IV desaparece da história numa derrota e numa morte solitária, nós vemos que Judas Macabeu, né, que foi fiel à aliança dos seus pais, né, ele e seus seguidores viram heróis venerados, cujas ações levaram à restauração do templo e à liberdade religiosa. Então, um triunfo que ainda é celebrado na festa, tem uma festa judaica que celebra o triunfo contra os gregos, né? A festa de Hanukkah, depois procurem para vocês aprenderem. É a comemoração dessa vitória, né? A festa judaica. Então, a lição permanece, né, gente? A verdadeira vitória pertence aos que colocam a sua fé em Deus e não em poderosos desse mundo. Gente, poderosos desse mundo caem, né? Os ricos ficam pobres, os poderosos perdem poder, os grandiosos se tornam pequenos e Deus continua grande, majestoso, assentado no seu trono, na pessoa de seu Filho. Pensemos sempre nisso. Lembremos sempre nisso. Não nos apeguemos a poder terreno, que são importantes. Os poderes terrenos, com certeza, gente. Mas o poder de Deus é muito maior, né? Por isso que eu trago sempre no meu lema de vida, Deus in gubernatione omnium rerum est, ou seja, Deus está no comando de tudo. Esse é o lema da minha vida. Ele reina, Ele é cheio de soberania e de poder. Bonito esse texto na semana que antecede Cristo Rei do Universo, né? Muito bonito mesmo. Muito bem, minha gente, sábado, amanhã, nós não temos a nossa reflexão, porque é domingo, postaremos a homilia dominical para que você possa escutá-la, e nós retomamos esse programa, Reflexão Diária, na próxima segunda-feira. Fim de semana prolongado, desejo a vocês um excelente fim de semana, aproveite para descansar, né? Curtir familiares, amigos, isso é muito importante. Deus abençoe a todos, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.